Eu quero iniciar dizendo um texto bíblico que se encontra em Jeremias, capítulo 1, versículo 3. Diz o seguinte: antes de te formar, eu te conheci, e no ventre da sua mãe eu te formei. Eu sou serva do Deus Altíssimo. Ele é o meu dono. Ele é o amor da minha vida. Eu sou filha. Eu sou mãe. Sou esposa. E mãe espiritual de muitas mulheres. Meu nome é Marilza. Marilza de Jesus Barbosa Oliveira. Quando eu nasci, em 13 de agosto, minha mãe, na maternidade, disse para o meu pai o seguinte: o nome da minha filha será Paulina. E meu pai saiu da maternidade para me registrar, sem dizer uma palavra a ela, lá crendo que o meu nome seria Paulina. E quando ele chega com a certidão de nascimento nas mãos, ele diz o seguinte para ela: o nome da nossa filha é Marilza. Estranho, interessante, eu não conheço muitas Marilzas. Na minha infância, eu não conheci nenhuma Marilza. Nome diferente. Na minha infância e adolescência, eu achava o nome Marilza nome de velha. Mas, com o passar do tempo, eu descobri o que significa o meu nome. E tem tudo a ver com que Deus me chamou e Deus me forjou desde o meu nascimento. O nome Marilza significa vidente. O nome Marilza significa profetiza. Aquela que dá direção, aquela que dá instrução. E é para isso, tudo o que eu passei em toda a minha trajetória foi para vivenciar exatamente isso. Exatamente o chamado do nome que foi trocado. Minha mãe, o nome da minha mãe de batismo é Luzia, mas minha mãe não era registrada. E ela queria trocar o nome dela. Minha mãe conheceu Jesus muito nova, com 14 anos de idade. Missionários, passando a cavalo, a encontrou num riacho lavando vasilha. Se fala assim em Minas, eu sou de Minas Gerais. Lavando louça no riacho. E aqueles dois homens pregaram o evangelho para ela. Filha de uma mulher descendente africana e índio, alforriada. Minha avó viveu até aos 108 anos. Não, família nenhuma da minha mãe conheceu Jesus a não ser ela. E quando ela teve, eu sou primogênita, quando ela me teve, ela já tinha uma certa idade, uns 20 e poucos anos, e ela sentiu a responsabilidade de retornar ao Senhor, porque meu pai é católico, e ela disse para ele: minha filha não será batizada, minha filha será apresentada. Uma mulher que não sabe ler nem escrever, mas cheia de Deus. Isso não mudou a essência do que ela conheceu naquele riacho. Ela tinha certeza absoluta do Deus que a encontrou ali. Um casamento, apesar de eu ter nascido num lar evangélico, eu tenho mais 2 irmãos, um casal de irmãos. Um lar agressivo, com muitas violências verbais e físicas. Esse foi o cenário da minha infância, com muita escassez, muita pobreza, mas contudo nunca faltou Jesus. Toda a nossa história e trajetória, Jesus sempre teve prioridade na minha casa. Com todas as agressões, não foram poucas, um pai descontrolado. Interessante que hoje a minha família toda serve ao Senhor. Meu pai é evangelista da Casa de Deus. Pai descontrolado, bêbado,
agressivo ao extremo, egoísta, macumbeiro, gostava de orgia, farra, mulheres, traições. E para maltratar a minha mãe, porque ela fazia tudo pelos filhos, ele nos amarrava, nos batia com chicote de cavalo, nos amarrava abraçado. Eu nunca tive medo, porque eu sabia que nós íamos apanhar. Então, eu sempre fui o seguinte: tem que passar, vamos passar logo para acabar. Mas meus irmãos não, meus irmãos fugiam. Meu irmão do meio ficava dias no mato, com medo de apanhar. Ali a gente levava comida para ele, ficava sem banho, até o meu pai voltar para o trabalho. Porque uma coisa que eu não posso negar, meu pai sempre foi muito trabalhador. Minha mãe também. Um casal que fazia de tudo para dar o melhor para os filhos na condição que tinha, na condição que eles faziam. Eles tinham 2 carroças, cavalos, fazia carretos. Nem sempre tinha mantimento, porque carreto é o seguinte: chove, você não tem como trabalhar. Em Minas Gerais, as estações são próprias. O verão é intenso, a primavera e o verão chove muito. Chove dias torrencialmente. Como se faz carreto? Antigamente não tinha caminhonetes como hoje. Como você vai fazer uma mudança? Como você vai levar tijolos, correr com carroça no meio da rua com muita chuva? E nesse tempo era muito complicado, porque não tinha alimento, não tinha como pagar as contas, não tinha como trazer alimentação para casa. Mas uma coisa minha mãe nos ensinou pequenos. Ela nos ensinou a orar. Sempre a minha mãe nos ensinou a orar e a pedir ao Senhor. O que eles não podiam dar, eles nos ensinou a pedir o nosso Pai Celestial. E eu me lembro, e para mim esse foi um dos maiores milagres vividos na minha vida, eu entendo isso hoje. Minha mãe saiu, meu pai para trabalhar, e nos deixou em casa. Como eles passavam o dia todo fora, minha mãe fazia os pratos de comida do almoço, da janta, dos 3 filhos. Então era 6 pratos de comida deixados na mesa, do almoço, da janta. Então qualquer hora que nós comêssemos, se fosse no café da manhã, seria tudo bem. Mas a administração era essa, almoço e janta, até eles chegarem. Sabe Deus lá a hora que eles chegaram. Mas chegaram. Na hora eles chegaram. E nesse dia minha mãe virou e falou assim: filhos, hoje a gente não tem eu não tenho o que deixar. Não tem comida para vocês. Mas quando nós chegarmos, nós chegaremos com a comida. Eu me lembro que era dezembro. Chovia muito, muito. Era a semana toda chovendo, muito, torrencialmente. E eles saíram. E não tinha nem almoço nem janta. Mas pra gente, criança, nós queríamos brincar. Brincamos. Chegou uma certa hora do dia, meus irmãos começaram a gritar, a chorar: tô com fome, eu tô com fome, eu tô com fome, eu tô com fome. E aí eu me virei e tinha um pote de 5 litros de gordura. Na roça normal, quando tem porco, galinha, não tinha geladeira, matava, fritava e colocava na gordura, não estragava. Ficava uns 6 meses, 1 ano, 2 anos. Só que a carne tinha acabado, mas a gordura tinha ficado. Eu peguei o prato que a gente almoçava, coloquei a gordura para mim, para os meus 2 irmãos. Tinha um pouquinho de sal, eu me lembro até hoje. Tinha um pouquinho de sal, dividi, coloquei nos nossos pratos.
comemos, continuamos brincando. Só que lá para a noitinha, não posso falar a hora exata, eles começaram a chorar de novo, eu também estava. Estou com fome, estou com fome, estou com fome. Tinha a mãe da gordura, eu fui lá, coloquei mais um prato generoso de gordura para mim, para eles e comemos. Só que o sal já tinha acabado. Mas tinha um pouquinho de açúcar. Misturei açúcar e dei para eles. Comemos, ficamos alimentados e voltamos a brincar. Brincamos até cansar. Dormimos e daqui a pouco nós ouvimos o barulho das carroças chegando, era minha mãe e meu pai. Chegando. E antes disso, quando a minha mãe saiu de casa, ela falou assim: o que vocês querem comer? Fala e pede para Deus em oração, porque eu vou trazer. Eu me lembro que eu falei assim, eu não me lembro que os meus irmãos pediram, mas eu me lembro que eu falei assim: eu quero o iogurte de banana. Tinha os potes de iogurte de morango e tinha vinham dois de banana. Em todos os fardinhos vinham 2 de banana. Eu falei: eu quero o iogurte de banana. E aí a gente, descansando, meus pais chegaram. Muita comida, muita compra, muita comida. Ela: gente, meninos, Deus ouviu vocês. Olha aqui, ó. A gente não conseguiu trabalhar, mas a gente achou a provisão. No meio da chuva, nós achamos uma grande quantia de dinheiro dentro de uma conta de água, toda pisoteada no meio da estrada, na avenida. E nessa conta de água tinha o dinheiro da provisão. Vocês oraram, o Senhor mandou. Minha mãe feliz, tarde da noite, ela foi fazer janta. Pensando que ela me perguntou, provavelmente ela imaginou que nós estávamos com fome. Mal sabia ela que nós estávamos muito bem alimentados. Não estávamos com fome. E a única coisa que ela não comprou foi óleo, porque ela sabia que tinha deixado em casa. E quando ela olhou o pote vazio, ela falou assim: mas eu deixei muita gordura, o que você fez com a gordura? Eu era mais velha. Eu falei: eu dei para meus irmãos, eu comi e dei para os meus irmãos comer. E ela, assustada, eu falei: vou apanhar. Vou agora, não sei o que eu fiz de errado, mas eu devo apanhar. Ela chamou meu pai e falou assim: vem aqui para você ver. Eles comeram o pote de gordura todo. Eles vão levar para o hospital. Vocês estão doentes? Vocês estão passando mal? Está com enjoo? Está com dor de barriga? Não. Você comeu isso com o quê? Com sal e depois com açúcar. Não é possível. Não me lembro o que ela fez para eles. Não me lembro se nós comemos. E o dia passou. Essa foi a primeira provisão assim, de oração. E o primeiro milagre vivenciado que eu me lembro da parte do Senhor. Foram outros e muitos outros vivenciados. Mas esse marcou a minha infância. E quando se fala de forja, fala de preparação. Interessante que metal é muito duro. Mas quando ele é levado à forja, superaquecido, e tem uma temperatura exata, e um tempo exato também, o metal ele é maleável para o ferreiro trabalhar. Todas nós somos assim nas mãos do Senhor. Ele conhece o nosso caráter, Ele conhece a nossa estrutura. E eu me lembro que a gente não aguentava mais aquela vida, aquela briga, ameaças, quase morte, várias vezes. Eu me lembro de uma vez, meu pai chegou em casa, ele estava tomando banho e eles começaram a discutir. E meu pai tinha 38, eu não me lembro a idade, mas não era nem adolescente ainda. E meu pai foi para o banheiro, nossa casa era uma casa não terminada. E meu pai colocou o 38 no banheiro, no basculhante, no buraco do basculhante, porque não tinha. E o meu irmão deu a volta, pegou uma escada de madeira, subiu, pegou a arma, tirou as balas
do 38 e colocou no mesmo lugar. E meu pai tomando banho, eles gritando, brigando, se xingando, falando, e um falando, eu vou te matar, meu pai gritando no banheiro, eu vou te matar, você duvida que eu te mato, e a minha mãe, eu duvido, no corredor, nós três no corredor, falando para, chega, e meu pai pegou a arma, o 38, e sacou em direção à minha mãe. Quando ele sacou a arma, a minha mãe tomou a arma dele e disparou 6 tiros, a queima-roupa. Eu me lembro do meu pai chorando e se urinando todo. E nós desesperados. E ele virando, minha mãe gritando, brigando. E ele, eu não entendo porque o 38 está carregado. E meu irmão gritou do corredor e falou, não está carregado porque eu tirei as balas. Mais um livramento. Mais um livramento que o Senhor deu. Outros e outros. Me lembro de uma vez eles brigando e um esfaqueando o outro debaixo da casa e nada, outras brigas, uma vez meu pai enforcando, minha mãe enforcando meu pai, homens e muitos homens para tirar e a gente dentro da carroça. Foi muitas agressões e a gente já não aguentava mais aquilo. Mãe, separa, e minha mãe, não, eu acredito no Senhor, eu acredito na salvação, eu acredito na libertação. Mãe, vocês vão se matar, não dá, chega. E a minha mãe pede divórcio. Nós tínhamos uma casa, um sítio, minha mãe pede divórcio e ali começa as palavras. Você vai separar suas filhas, vai ser mãe solteira, prostituta, porque não vai ter um pai presente. O seu filho será marginal. Você vai cuidar, vai trabalhar e vai cuidar dos seus netos, porque suas filhas não vão casar. E à noite as suas filhas vão ficar saindo para as baladas, para a orgia, porque é isso que faz as filhas que não têm o pai presente. E nós sempre ouvimos isso e nada disso aconteceu. Primeiro porque a gente já ouvia e a minha mãe sempre conversava com a gente, mas a gente servia um Deus. Eu não acredito também, não sei, mas se falava no auge, né, a gente, no calor da briga, da guerra, fala muitas coisas e profetiza muitas coisas. Mas nada disso aconteceu. Isso foi um tempo, e ali sempre cuidando dos meus irmãos, sempre cuidando da minha mãe, sempre cuidando de um, sempre cuidando de outro. E a vida foi crescendo e separaram. Quando separou, veio a separação dos meus pais, um processo. Me lembro que quando meu pai saiu de casa, a nossa água estava cortada, a nossa luz cortada, e mais um dia, mais um tempo, sem um grão de nada dentro de casa. Nada. Minha mãe já não tinha mais as carroças para trabalhar. Como eu disse, minha mãe não sabe nem ler nem escrever. Mas ela tinha um Deus, ela tem um Deus. E eu me lembro que a minha avó tinha dado pra gente, alguns dias, uma abóbora. E daquela abóbora, a minha mãe fez um doce. Não tinha coco, mas tinha açúcar e ela levou aquela abóbora no fogo e fez um doce. E a gente ficou feliz, falou, pelo menos doce a gente tem. Mas não era pra gente, era para vender. Ela levou para a janela e começou a gritar, gente, eu tenho uns doces aqui, é tanto, centavos. E daqui a pouco começou a vir criança e começou a vir mães comprarem. E eu me lembro que o tabuleiro de doce que ela fez, ela vendeu tudo. E naquele mesmo dia, ela pegou aquele dinheiro, levou a gente não é mercado, levou a gente numa venda e conversou com aquele homem e falou o seguinte, eu não tenho nada em casa, mas eu tenho tanto aqui.
mas eu preciso de comprar comida para os meus filhos sem te pagar. E com o dinheiro que eu tenho, eu quero que você me venda material para que eu faça mais doce para vender. E eu não sei se aqui no Rio tem, mas em Minas tinha aquela caderneta que anotava tudo que a gente comprava. E o dono da venda vendeu para ela pagar. E eu me lembro que ela fez uma compra muito grande, mas lembra que a gente não tinha nem água, nem luz. E mais uma vez, aí ela fez doces de coco. E agora a gente já tinha comida. Só não tinha água, nem luz. Ela fez um pouco mais de quantidade do que o doce de abóbora e começou a sair para vender. Ela já não saiu na janela, ela já saiu na rua, na nossa rua para vender, e ela vendeu, em 3 dias ela vendeu tudo. E ela foi mais uma vez na venda e comprou mais material, porque compra ela já tinha do mês. Comprou mais material para vender. E assim a minha mãe começou a nos dar dignidade novamente. As agressões tinham diminuído. Por quê? Meu pai esporadicamente ia em casa. O divórcio ainda não tinha saído. Mas tinha diminuído. E nós já estávamos crescendo. Mas uma coisa minha mãe sempre nos levou para a igreja. Eu costumo dizer que mesmo sendo nascida no lar evangélico, Deus não tem neto, Deus só tem filho. Eu conheci o Deus da minha mãe. Mas isso foi de grande valia para a minha vida, para a minha história. E a gente foi crescendo, ela quando começou a sair, aí ela já não saía mais na rua, ela já saía no bairro para vender. De um tabuleiro, ela mandou fazer um caixote de doce, e aí ela saía agora para bairros para vender. Saímos do primário, do ensino fundamental, passamos para o ginásio, ainda não trabalhávamos fora. E para o ginásio, aí chegou o tempo, já minha mãe arrumou o primeiro emprego, já não trabalhava mais com ela, porque a gente saía também para vender, porque a produtividade de doce cresceu muito. Minha mãe já não fazia tabuleiro, minha mãe saía para vender e nós fazíamos a produção. Era 5 quilos de mamão para ralar, era 10 litros de leite para fazer doce, era um saco de coco para cortar e para ralar. Então era muito, a produtividade começou a crescer. Mas um lugar, Minas Gerais, nem sempre tem dinheiro. Mas minha mãe não se intimidava com isso. Se não tinha dinheiro, ela fazia a troca. Ela trocava doce por mantimento, doce por livro, doce por sapato, doce por uniforme, doce por caderno, doce por tênis e doce por vendia. Mas mulher, ela não, você não tem dinheiro, mas minha filha está no 5º ano. 5º ano aonde? No colégio tal. Ah, mas eu tenho um livro do ano passado dos meus filhos, então quantos doces você quer? Ó, eu faço tantos doces os livros todo do ano. E foi assim, até eu completar 14 anos de idade. Com 14 anos de idade eu fui começar a trabalhar. Aí a nossa vida começou a mudar. Começamos a comprar móveis, porque a nossa cama era feita com tijolo, era blocos. 4, 2 de um lado, 2 de um lado e 2 do outro, madeiras em cima, capim. Tem um capim em Minas Gerais, que você pega e coloca no saco, coloca o capim, dentro do saco você costura e faz o colchão. Nosso colchão, minha primeira cama era assim, e era um lar muito abençoado. Deus sempre teve presente. E comecei a trabalhar com 14 anos, logo minha irmã também começou a trabalhar com 12 anos, tinha o meu irmão do meio. Meu irmão do meio, quem vai ensiná-lo a trabalhar? Minha mãe está trabalhando.
nós estamos também. E um dia eu virei e falei assim, não, hoje você vai arrumar trabalho. Minha mãe estava trabalhando, eu falei, hoje você vai arrumar trabalho. Pode sair de casa. Ele, eu vou arrumar trabalho aonde? Eu falei, eu não sei. Meu irmão conta que ele sentou num banco de praça. E passou um senhor e falou assim, menino, o que você está fazendo aí? Aí ele, nada, senhor. Ele, você não quer trabalhar, não? Ele, eu estou aqui procurando emprego. Ele, então você encontrou, vem trabalhar comigo. E aquele moço levou meu irmão para trabalhar com ele. Meu irmão trabalhou com esse moço, com esse senhor, muitos anos. Com esse senhor, meu irmão aprendeu a pintar a casa, a mexer com construção civil. E depois disso, ele passou a mexer com sancas, gesso. E não parou por aí. Meu irmão foi confeiteiro, padeiro, mas eu sempre falei com ele, meu irmão, nós iremos casar, mas você vai ser o chefe de uma família. Você precisa ter uma profissão. E aí a gente foi trabalhar na roça. A chamada boia fria, nós fomos apanhar café na roça. Saímos 3 horas da manhã para pegar o carro, o caminhão, para ir para a lavoura, chegar às 6 horas da manhã, saía 3 horas da manhã para chegar na lavoura às 6 horas para começar a apanhar o café. E depois que apanhava o café, o meu irmão ia estudar e fazer o técnico de enfermagem. Assim ele fez concursor. E tinha a casa. Meu pai falou, olha, já que somos divorciados, eu quero vender a casa. Minha mãe, a única coisa que nós temos para deixar para os nossos filhos, não, eu quero vender, eu quero vender, eu quero vender, e vou vender, eu vou vender, é minha, e nossa, eu vou vender, não vou deixar nada para ninguém. E é a única coisa que nós temos, eu vou vender. E começamos a orar. Minha primeira experiência com Deus. Minha mãe, a gente já era adolescente. E começamos a orar. Monte em Minas Gerais não é como aqui. Monte tem boi. Monte é pasto. E nós subimos, minha mãe pediu um fazendeiro para subir nas terras dele para a gente orar no topo. Ele virou e falou assim, vocês podem orar. Só que tem o seguinte, 6 horas da tarde eu solto os bois. Então antes disso vocês têm que sair de lá. E um dia, eu me lembro, a gente fez um propósito de oração. E no último dia, Deus deu a resposta. E a resposta da nossa oração foi nítida e clara. Deus virou e falou assim, é vitória, mas a vitória é com sabor de derrota. A vitória é de vocês, mas ela virá com sabor de derrota. E saímos felizes da vida. Deus falou, vitória é certa, vitória é garantida. Mas Deus tem seus propósitos e seus meios. Um belo dia eu chego do trabalho com a minha irmã de bicicleta e encontro a minha mãe na rua, sentada, com os nossos móveis. E o oficial de justiça tirando os nossos móveis, despejando a gente da nossa casa. E minha mãe sentada, algum móvel, não me lembro o que era, se era uma cadeira, alguma coisa. Sentada com o olhar assim, o que eu vou fazer agora? E a gente desceu da bicicleta, precisávamos arrumar algum lugar, a rua cheia, todo mundo olhando. Normal, né, criança. Fui criada nesse lugar, a gente foi para essa casa, eu tinha meses, não, eu tinha anos, porque meu irmão tinha meses, meu irmão do meio. Não tinha minha irmã ainda quando começou a construção da minha casa. E agora a gente precisa de um local para morar, porque nós não temos mais casa. Mas a gente não entendeu o porquê daquele momento e por que Deus falou que era vitória com sabor de derrota. Porque às vezes a forja precisa ser aquecida para o metal ser batido para fazer uma arma poderosa nas mãos do Senhor. E Deus sabia disso.
Eu me lembro de muitas pessoas falando: vocês não vão sair daqui. Vocês vão crescer, vai continuar trabalhando para os outros e não vai passar disso. Você se casar, vai casar com um bêbado daqui, que é o que todo mundo faz, todo mundo casa. Não vai passar do que morar na roça ou viver por aqui mesmo. Não vai passar disso. Mas Deus, mal sabíamos nós e não sabíamos quem pensava assim, que Deus tinha uma história ainda para escrever. Forjas a passar, momentos dolorosos para passar, mas tudo é Deus. A glória sempre é dele. A cada sofrimento, a cada batida, a cada adversidade, Deus está nos direcionando e nos forjando para ser mulheres corajosas, fortes. Por isso que eu falei para vocês há alguns minutos. Eu não tenho medo. Já passou o tempo do medo. Dificilmente a ansiedade vai bater. Já passou o tempo disso. E encontramos uma casa, fomos morar nessa casa. E continuamos trabalhando. Eu sempre falei com o Senhor: Senhor, um dia eu vou dar uma casa para minha mãe, para amenizar tudo que ela tem passado aqui. Toda essa vergonha, toda essa humilhação, eu achava uma humilhação, uma vergonha. Servos de Deus. Minha mãe nunca abandonou Jesus. Servas de Deus. Despejar. E saímos daquela localidade, de um bairro onde morávamos, viemos para a cidade maior. E um belo dia Deus virou para mim e falou o seguinte: eu vou te tirar daqui. Eu vou te levar para um lugar maior, por uma terra distante. E não vai parar por aí. Eu vou te colocar num avião. E você vai para um outro país. Eu falei: não é possível. Da roça, só sei trabalhar na casa dos outros, banhar café, não sei nada, não conheço ninguém. Como isso vai acontecer? Mas Deus já tinha projetado. Com isso eu tive um convite de uma amiga, através de uma amiga, para passar uns dias no Rio de Janeiro. Mais precisamente em Vargem Pequena. E quando eu cheguei aqui, o irmão dessa minha amiga virou e falou assim: Marilza, você não quer ficar aqui não? Eu falei: não, claro que não. Eu tenho um emprego para você. Eu falei assim, ele falou: vai ver pelo menos. O emprego que ele tinha arrumado para mim era na Barra da Tijuca, na Rio Decor Freeway, para trabalhar. Eu cheguei lá, conheci o gerente de uma loja de móveis conceituada no Rio de Janeiro, e ele me ofereceu um emprego, ganhando um salário que para mim eu desconhecia. Uma pessoa que só conhecia meio salário mínimo como salário, então eu desconhecia, era muito mais do que um salário. E eu conversei com a minha mãe, orei ao Senhor, conversei com minha mãe falou assim: fica. Eu fiquei. E ali começou a minha história a mudar. Mas antes disso, o Senhor alguém falou para mim, profecia, falando que Ele mudaria o meu endereço e até as minhas vestes Ele mudaria. E sim, Ele mudou, me transformou. Uma mulher, uma moça totalmente religiosa. Eu fui criada numa igreja com costumes tradicionais. Nem usava calça, nem brinco, nem blusa sem manga. Cheguei no Rio de Janeiro, meu uniforme era calça social, terno, blazer. E começou. Nessa loja eu conheci uma pessoa, cliente dessa loja, e ela me convidou para ir para a Suíça. Mas antes disso, a minha mãe já estava no Rio, os meus irmãos já estavam no Rio,
Falei, tudo agora está tudo caminhando. Mais uma mudança 390 graus. Vou para a Suíça, sozinha. Eu já tinha casado, me separado, tinha uma filha, sem minha filha. E mais uma trajetória. Eu pensei que era uma coisa e foi totalmente diferente. Eu pensei que eu estava indo para melhorar e virou tudo de cabeça para baixo. No início já começou quando eu pisei na Suíça. Eu fiquei perdida, sem saber a língua. A pessoa que ia me buscar me deixou 6 horas no aeroporto. Não tinha como eu voltar, não tinha como eu seguir. E 1 ano eu fiquei nessa casa. E ela se separou. Nessa separação, mais um problema. Porque mais um tempo de escassez. Frio, sem cama, sem aquecedor, com fome, sem dinheiro. Mas Deus ainda estava me forjando. Eu me lembro que minha amiga teve que voltar para o Brasil e ela me deixou muito preocupada na Suíça. E um telefone me chamou lá, era uma conhecida, falou, Marilza, eu tenho um emprego para você, de babá. E eu fiquei muito feliz, falei, opa, glória a Deus. Vou sair dessa... Deus vai fazer alguma coisa. E eu esqueci que eu não tinha dinheiro para nada. E a mulher que ia me contratar, ela precisava com emergência, porque ela tinha 2 filhos gêmeos. E ela me chamou para encontrar com ela na casa dela para eu iniciar. Só que eu não tinha dinheiro. Eu falei, como eu vou? Não conheço ninguém aqui, não sei ligar para ninguém, não tem como ir. E aquela mulher me mandou uma mensagem de SMS falando o seguinte, brasileiro não tem palavra, estou te esperando e você não apareceu. Eu mandei para ela o seguinte, não, pelo contrário, eu preciso muito trabalhar, mas eu não tenho dinheiro para locomover de uma cidade para outra para encontrar você. Ela, como alguém na Suíça não tem dinheiro para nada, um lugar próspero como aqui. Eu falei, infelizmente, hoje eu não tenho 1 centavo. Ela então me encontra daqui a 2 horas no centro da cidade. No centro dava para mim a pé. Era uns 45 minutos andando. Eu cheguei lá feliz da vida. E aquela mulher me levou para o dia todo, a gente ficou o dia todo junto, conheci ela, conheci os filhos. No final do dia eu estudava, no final do dia ela passou e falou assim, você quer mesmo um emprego? Eu falei, quero sim. Ela falou assim, olha, não sei se eu vou te ver amanhã, mas está aqui uma quantia para você. Era mais ou menos uns 600 reais. Para você comprar comida, para você trabalhar e para você ficar o mês inteiro, para você ter o dinheiro para você ir e vir do trabalho. Talvez amanhã com esse dinheiro você nem vá. Mal sabia ela, 8 horas da manhã eu estava lá para começar a trabalhar. E ali Deus começou a mudar a minha história. Mas sempre cuidando de alguém. Sempre cuidando de pessoas. Fui cuidar dessas crianças e ganhando um salário que eu não tinha o que, nunca imaginei ganhar o que eu ganhava. Só que um dia, terminando, essas crianças ficaram muito doentes. Nem doente porque eu vi que estavam doentes. Essas crianças começaram a chorar muito, chorar. E eles, primeiros filhos, irritados, estão com manha, estão com isso. Eu peguei aquelas meninas e falei assim, deixa eu ver, passa eles aqui. Ela, não, eles têm que dormir, porque não pode ser assim, não pode sair da rotina. E eu peguei uma das crianças e falei assim, eles não vão dormir. Eles estão com crise de bronquite. Eles estão cansados. Eles não têm condições de ficar deitados. Eles precisam ficar sentados ou com alguém no colo. E a gente estava num lugar, numa montanha, e médico não chegaria aonde nós estávamos naquela noite de madrugada.
Eu falei, vocês casal, fica com um e eu vou ficar com a outra. E me dá que tá mais pior, que tá mais cansada, porque eu sei cuidar, eu tenho asma. Eu sei o que é isso. Passamos a noite acordados, os 3. E no outro dia o médico chegou e constatou exatamente o que eu tinha falado. Eles estavam com uma crise de bronquite muito forte, muito severa. Passou medicação e ali eles começaram a me olhar com outros olhos. E eles foram muito gratos por causa daquilo ali, me ajudaram muito, mas muito. Eu fiquei com eles 3 anos e meio. Eles passaram a ser parte da minha família e aquelas crianças passaram a ser meus filhos, mas minha filha estava no Brasil. Mas aquelas crianças ali passaram a ser meus filhos por aquele tempo. Mas chegou o tempo de voltar. Deus falou comigo que chegou o tempo de voltar. E aí eu conheci o meu marido. E chegando no Brasil eu tive um sonho que eu me casava, eu tinha um noivo, exatamente o meu estereotipo do meu marido, exatamente o homem que eu sonhei, o homem que eu me casei, gente. E eu vim embora para a Suíça, me casei com ele, fiz uma transição de namoro aqui, vindo do Brasil para a Suíça, Suíça para o Brasil, até chegar, me estabilizar no Brasil novamente de vez, e a gente se casar e começar a vivenciar tudo o que o Senhor me forjou para viver esse tempo. Hoje eu cuido de pessoas. Hoje é difícil eu estar num ambiente com qualquer mulher e eu não sentir, mesmo sorrindo, eu virar e falar assim, você não está bem. Ela, não, eu estou bem sim. Não está. Não está, porque eu estou vendo. Porque eu aprendi, Deus me forjou para isso. Então, é o que eu falei. Antes de te formar, Deus me conheceu. E no ventre da minha mãe, Ele me formou. Me formou para esse tempo. Me formou para dar direção. Me formou para mudar a história. Como Ele mudou a minha história, mudou a minha vida. Hoje eu sou bem casada. Eu sou amada. Porque também tinha isso na família da minha mãe. Mulheres, todas divorciadas. Todas mães solo, nada contra. Eu também fui, por muito tempo. E pensei que eu não ia casar. Mas Deus tinha uma família para mim, já projetada. Deus tinha um ministério para mim, Deus tinha uma estrada. Eu ainda estou nela. Estou no meio, talvez, estou no início, não sei. Eu sei que Deus ainda tem algumas coisas para cumprir, algumas coisas para fazer. Mas eu sei para que Ele me chamou. Ele me forjou, e eu estou contando só um pouquinho, tem mais. Ele me forjou para viver isso e para cuidar de alguém. Cuidar de pessoas, cuidar de mulheres, cuidar de jovens, adolescentes, quem passar pela minha vida. Não vai passar por um acaso. Sou amorosa, mas também sou enérgica, porque o amor, muitas das vezes, para você amar, você precisa falar a verdade confronta, a verdade dói. E eu não me importo com isso. Eu não estou aqui para massagear o ego de ninguém. Mas também, todas as pessoas que passar, que Deus colocar na minha vida, eu vou lutar por elas até o fim. Porque Deus não desistiu de mim. Nem da minha vida, nem da minha família. Eu louvo a Deus por esse tempo. Louvo a Deus por esse dia. E louvo a Deus por estar aqui.